para que possa talvez chegar naquilo que eu quero, né, em relação a uma questão específica, porque eu acho ela assim vital, né, eu acho que ela tem uma importância grande para nós. Deixa eu só achar aqui. As questões, as questões As questões de marcar, pessoal, múltipla escolha, a grande maioria acertou todas, ou errou uma, né? Poucas pessoas erraram mais de uma. Eu não sei se vocês querem conversar sobre elas também, porque eu acho que, para mim, era mais mesmo a parte, mas a gente pode, eu acho que a gente pode falar sem problema. Eu vou começar por elas, porque talvez alguém também ficou com alguma dúvida. Então, vamos lá. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Então, a hipertensão é causada principalmente pelo consumo excessivo. Então, a introdução da pergunta, né? Colocar aqui só já direto ao ponto para ficar mais rápido para a gente. Dentre as afirmativas, a seguir assinale a correta em relação a medicamentos no tratamento da hipertensão. Então, eu não coloquei nenhuma classe, coloquei hipertensão como um todo. Então, poderia vir qualquer tipo de resposta. Então, um grupo de medicamentos que compõem os vasodilatadores de ação indireta atua principalmente pela inibição do canal de cálcio? Não, né? Isso aqui é ação direta. Então, só para a gente ir passando. No que diz respeito a interações medicamentosas, a hidralazina pode ter seus efeitos inibidos quando associada a outros vasodilatadores. Na verdade, é ação potencializada, né? Aqui os vasodilatadores de ação direta são potentes hipotensores que atuam diretamente na musculatura lisa vascular, aumentando o calibre arterial e, consequentemente, reduzindo a resistência vascular periférica, diminuindo assim a PA. Certíssimo, ok? Tá? Derivado da hidrazina, a hidralazina é um potente antihipertensivo devido à ação vasodilatadora em artérias, arteríolas e veias. Na verdade, ela não possui em veias, né? Principalmente em veias, elas não possuem uma grande ação, tá? O nitroprusiato é um fármaco com potente ação vasodilatadora, pois ele possui forte inibição da liberação de renina, ele não age sobre renina, né? Não é o mecanismo de ação dele. Vamos aqui para a próxima. Paciente, 49 anos, sexo feminino, obesa, tal. Dentre os fármacos a seguir, qual terá melhor ação sobre o miocárdio, né? Ação específica direto do coração. Então, esse é aquele tipo de questão dada, gente. Não tinha nem pensar. Exemplo, você vem aqui da Lapril, né? Nem esse tipo de ação tem. Metildopa, né? Também mecanismo de ação não tem nada a ver com miocárdio. Aí a gente ficava assim, verapamil, amlodipino e fedipino. E aí nós conversamos muito na aula, quando a gente falou dos antagonistas de canal de cálcio, sobre a seletividade deles, a grande diferença dos cardios seletivos e os que agem mais sobre musculatura vascular, né? E a gente conversou Professor, bastante. Oi, pode falar. desculpa te interromper, mas teria como o senhor liberar as provas para a gente poder ver? Não entendi. Então, eu estou esperando os meninos liberar o botão aqui para mim que estava bloqueado, tá entendendo? Por isso que eu não Ah, não, compartilhei ela com tranquilo. vocês. Quer ver aqui? Essa daqui é uma prova que está corrigida. Ó. Eu não vou falar de quem é, tá vendo a nota? Ó. Já tem todas as notas, prova de vocês. Já tá vendo a nota do lado? Já está com as notas tudo direitinho. É porque tanto que eu estou aqui em casa e terminando aqui com vocês, eu estou indo até para a finca, né? Que aí eu vou ver lá se eles conseguiram resolver, tá? As provas já estão todas com nota, 0,6, já todas corrigidas já, tá? Por isso que eu não liberei aqui ainda. Verapamil, então vou voltar. Beleza, então a resposta fica verapamil, anlodipino e nifedipino, né? Então, anlodipino e nifedipino, eles têm uma maior seletividade para a musculatura lisa. E o verapamil, ele tem aqueles efeitos que nós conversamos bastante, ionotrópico e cronotrópico, direto sobre o coração. Então, assim, a pergunta dada, e realmente não tinha nem como, né, ter qualquer tipo de dúvida aqui, tá? A próxima questão aqui é 3 sobre os antiarrítmicos, né? Então, a afirmativa correta em relação aos antiarrítmicos. Aqui, fármacos da classe 1, né? São subdivididos em A, B e C. Fármacos da classe 1 são bloqueadores dos canais de sódio, realmente, eles bloqueiam os canais de sódio. Fármacos estabilizadores de membrana, que bloqueiam o canal rápido de sódio, diminuindo a velocidade de condução, tecidos, canais rápidos. Beleza. Né? Que, como eu tinha falado para vocês, gente, classe 1, canais de sódio, classe 2, os beta-block, 3 canais de potássio e 4 canais de cálcio. Né? A gente fez aquela regrinha, né, as 4 classes, tá? Para que não tivesse dúvida. A B aqui, usam-se fármacos da classe 4, principalmente para tratar taquicardias supraventriculares, incluindo taquicardia sinusal, reentrada nodal atroventricular, fibrilação atrial, flote atrial. Tais fármacos
também são usados para tratar taquicardia ventricular. Os fármacos, os beta-blocks, né, eles têm essa principal indicação aqui, tá? Os fármacos da classe 2 são fármacos estabilizadores de membrana. Não, os fármacos da classe 2, eles são os beta-bloqueadores, né? Quem age como bloqueador de canais de potássio são os de classe 3. Os fármacos da classe 3 são bloqueadores de canais de cálcio. Não, eles são da classe 4, né? Então, você vê que cada pergunta assim, era contexto totalmente errado. Os fármacos da classe 3 atuam principalmente bloqueando os canais de potássio que reduzem a duração do potencial, não reduz, né? Prolongam, né? Então, o efeito é totalmente contrário. Tá? Aqui uma pergunta sobre parte de coagulação, né? Então, assim, era também aquela mesma coisa em relação à parte lá dos medicamentos que nós conversamos sobre coagulação. O primeiro era sobre o clopidogrel, né? O clopidogrel inibe a agregação plaquetária, bloqueando síntese tromboxana 2. Não, quem faz isso são no ácido acetil salicílico, né? O clopidogrel age lá sobre receptores lá de ADP, né? Aqui o da iridina é o conceito correto, mostrar que, aqui só mostrando os errados. Recentemente foi lançada a dabigatran no mercado brasileiro, o inibidor reversível do ciclo ativo de trombina, né? Um agente de uso parenteral que precisa de monitoração laboratorial, cerca de 80% da droga excretada via renal, não sendo recomendável seu uso em paciente com insuficiência renal moderada e grave. Então, esse conceito aqui está totalmente errado, né, em relação tanto à parte de cinética dele, também quanto à parte desse percentual aqui, tá? A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, sim, tá certo. Suas funções importantes em nosso organismo. Indivíduos que sofrem de má absorção de gordura ou de doenças hepáticas também correm o risco de sofrer de hipervitaminose? Não, né? Na verdade é o contrário, você tem uma hipovitaminose. Por quê? Porque tanta gordura, né, vai ajudar a formar micelas, vai fazer o arraste, vai ajudar na absorção de vitamina K. Então você vai fazer o processo contrário. Você pode ter uma hipovitaminose se você não tiver aquelas bactérias simbióticas, não tiver a liberação correta de bile e tudo aquilo que nós conversamos. A vitamina K surge sob várias formas, encontra-se principalmente dos vegetais. A vitamina K2, a qual tem cerca de 70% da sua forma de vitamina K1 é sintetizada por bactérias no intestinal dos seres humanos e de vários animais. A vitamina K3, betadiona, é um composto sintético, não possui absorção entérica, ela possui, né? Sim, na presença de bactérias, né? Precisa dessas bactérias simbióticas para fazer a absorção. Por isso que recém-nascido a gente suplementa a vitamina K em função ela ter deficiência ainda dessa, antigamente a gente chamava de flora, hoje a gente classifica mais como microbiota, né? Uma microbiota residual. Aqui, sobre parte de anticoagulantes também, né, conceitos relacionados a anticoagulante, a letra A era correta, né, que falava da varfarina, tá? E aqui as demais também, conceitos totalmente errados, exemplo aqui, ó, varfarina não pode ser utilizada com outro fármaco, claro que pode, né? O que a gente precisa é tomar cuidado. Quando você usa varfarina com outro medicamento, que é da cascata de coagulação, seja ele qual for, você precisa de cuidados, né? Então, assim, pessoal, acho que de marcar, eu acho que estava bem tranquilo, né? Na verdade, que eu vi, não assim, acho que essa prova foi uma das melhores, assim, em relação até à nota, né? Eu acho que em relação às demais, mas ficou muito em relação a essa questão que eu queria conversar bastante com vocês sobre ela. Vou deixar ela até por último, tá? Que é a questão aqui dessa paciente. Beleza? Que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos falar primeiro as demais e aí depois eu volto para a gente conversar sobre ela. Porque as demais questões, todo mundo foi no rumo correto da resposta. Alguns deixou alguma coisa sem fazer, alguns ainda foram para o Google, né, fazer pesquisa e fizeram textos gigantes, que eu demorei basicamente uns 2 dias para ler uma resposta. Né? A pessoa vai colocar efeitos colaterais, ela coloca praticamente uma folha de efeitos colaterais. Eu acho que é humanamente impossível uma pessoa guardar tanta informação de efeitos colaterais de um único medicamento. Imagina se eu estou estudando em torno de 40 medicamentos e eu guardei uma folha só sobre praticamente efeitos colaterais de medicamento. Então, na minha cabeça, eu tenho lá umas 300, 400 páginas decorado de informação só sobre efeitos colaterais. Né? Então, assim, gente, qualquer professor no mundo, ele pode ser o mais... Ele vai ver que aquilo ali é um Ctrl-C, Ctrl-V, é uma cópia.
Então, gente, não é o que eu quero nas provas, né? O que eu quero na prova é o que vocês aprenderam, tá certo? Então, a melhor coisa é quando tem um texto igual esse, assim, ó, bem sintético, mas que ele mostra que ele sabe o conteúdo. Talvez fique faltando alguma informação, você tira um 10º, 2, não tem problema, a pessoa vai ficar com a nota muito boa. Mas é melhor do que, às vezes, a pessoa colocar um texto gigante e você vê que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você joga no plágio, tem questão que dá 100% de plágio, né? 100%, a pessoa copiou na íntegra, 100% de plágio. Então, é um absurdo, né? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui sobre os beta-blocks, né? Eu coloquei assim, ó, dentre os beta-bloqueadores, temos 3 gerações usadas na clínica. Descreva as diferenças, primeiro, farmacocinética. Então, essa é uma pergunta, beleza? Primeira pergunta. Quais são as diferenças farmacocinéticas sobre as gerações? Quando eu falo cinética, eu estou falando de absorção, eu estou falando de tempo de meia-vida, de excreção, estou falando de perfusão, né? Eu estou falando sobre esses quesitos, né? Da absorção até a excreção. Então, diferença existe? Existe. Por quê? Porque a primeira classe, né, ela é mais lipossolúvel. Por isso que eu falei, às vezes o propanolol ele é utilizado, né, até para tratar a enxaqueca, porque ele consegue perfundir bem, né? Mas, consequentemente, a meia-vida dele é curta, né? Então, ele tem vantagens e desvantagens, né? Ele tem vantagem de perfundir melhor, ele tem desvantagem de ter uma meia-vida mais curta, ele tem desvantagem de causar mais efeitos colaterais, porque ele perfunde mais tecidos, né? Então, existem vantagens e desvantagens em relação, né, aos mais lipossolúveis. Já de segunda geração, exemplo, o atenolol, ele é mais hidrossolúvel, ele tem uma meia-vida melhor, mas ele perfunde menos, né? Ele tem uma menor perfusão, né? Então, quando a gente fala sobre cinética. Agora, farmacodinâmica, né? O que que muda? Muda basicamente, primeiro, o mecanismo de ação entre eles muda, tá? Porque a primeira geração ela é menos cardioseletiva, ela age tanto em receptor beta 1 como beta 2, age até sobre beta 3, as ações sobre beta 3 não são bem claras, mas sobre beta 2 ele causa uma broncoconstrição, né? Em pacientes com DPLC, asma, né, efizema, pode causar algum problema para o paciente e muitas vezes é contraindicado, né? Já o de classe 2 é mais cardioseletivo, mas cardioseletivo também dose dependente, né? Dentro de uma dose habitual, ele normalmente ele passa a ter uma melhor seletividade. Se você começa a aumentar muito a dose, ele também perde um pouco a sua seletividade pelo receptor beta 1. E o beta 3, eles tanto promovem, né, a ação diretamente sobre o tecido miocárdio, como ele também promove vasodilatação por agir sobre receptores também adrenérgicos, mas não o beta, e sim o alfa, né, o alfa 1. E ainda nós temos alguns que agem também sobre o óxido nítrico, né? Então, essas são as diferenças dinâmicas consideráveis. E aí, sobre o mecanismo de ação, né? Eles são medicamentos que se ligam a receptores metabotrópicos, o receptor beta-1 é um receptor metabotrópico, tá? E, consequentemente, promove ali um relaxamento da musculatura cardíaca. Esse relaxamento da musculatura diminui, assim, o batimento cardíaco e interfere totalmente sobre débito cardíaco, sobre a parte também de resistência vascular, porque ele também age sobre renina, né? Então, além de agir diretamente sobre o miocárdio, também age sobre a produção de renina, consequentemente interfere sobre a quantidade de sal, né, que ele é absorvido. Então, a questão dinâmica, ela vai dentro desse parâmetro. Algumas pessoas deixou faltando alguma coisa, mas a maioria acertou praticamente quase toda a questão, né, a grande maioria. Então, assim, não teve muito problema em relação a essa questão, tá? Deixa eu ver aqui essa próxima. Deixa eu ver aqui. Qual a melhor escolha farmacoterapêutica para o paciente com ICC e edema pulmonar? Né? Basicamente foi a pergunta, né? Era uma paciente com ICC, né? Uma paciente com edema, insuficiência cardíaca congestiva, com edema pulmonar. Qual é a sua escolha farmacoterapêutica? Gente, eu não coloquei assim certo e errado, tá? Se vocês verem depois entre vocês, não é porque eu coloquei esse medicamento, fulano colocou isso, está totalmente errado. Tá? Por quê? Porque eu tenho vários medicamentos que podem ser utilizados. Eu só preciso ter uma boa justificativa, o melhor. Às vezes eu tenho um melhor que pode ser usado, às vezes eu tenho um que é bom também, mas não era a melhor escolha. Então, não é aquele negócio, eu errei, acabou tudo, né? Óbvio que a gente tem protocolos, mas assim, eu coloquei para ver o pensamento de vocês, qual seria a escolha, né? Lembrando que o paciente tem um edema e tem insuficiência cardíaca. Quais medicamentos podem ser utilizados, né? E quando serem utilizados? Então, se tem edema, eu falei para vocês que sempre é interessante ter um diurético para diminuir o edema. O diurético mais usado é a furosemida,
teve muita gente que colocou a hidroclorotiazida, igual está nessa questão aqui. Tá? Eu considerei também, porque dependendo da dose da hidroclorotiazida, da concentração, ela tem uma boa ação. Mas o melhor é a furosemida. A furosemida é a melhor escolha. Né? Pode ser utilizado IECA, professor? Pode. Os protocolos de ICC trazem os IECAs, trazem beta-block, trazem os diuréticos, tá? Mas normalmente as escolhas normalmente ficam dentro dessas três classes, né? Os fármacos que agem sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, aí pode ser um IECA ou pode ser um BRA, não, ainda se usa, acaba sendo usando bastante IECA, né? Normalmente o beta-bloqueador ele precisa ser bem controlada a utilização dele, uma boa avaliação, porque em alguns casos de CC não é muito bem indicado, e a furosemida, porque ela ajuda muito, né, em relação ao edema. Né? Ah, professor, mas ela, paciente aqui é uma paciente já idosa, né, ela pode fazer uma depressão, então você vai fazer um bom acompanhamento em relação à depressão de eletrólitos, controlar, tá? Então, por isso que, pela idade da paciente, colocar a hidroclorotiazida não é um erro, tá? Porque lá naquele primeiro caso a gente vai conversar sobre idade. Então, por isso que passar o hidroclorotiazida não é um erro. Como também algumas pessoas sugeriram furosemida e espirulactona, já para poupar o potássio. Então, não é um pensamento único. Agora sim, teve gente que saiu, colocou lá, usar só hidroclorotiazida sozinha, isolada, já não é a melhor escolha. Eu considerei ela, né, o que ele colocou, né, e assim, descreva o mecanismo dos fármacos escolhidos. Exemplo, se você escolheu a furosemida, você vai falar o mecanismo de ação, que ela age no cotransportado de sódio, potássio, cloreto, né, na alça ascendente da alça, no ramo ascendente da alça de Henle, e aí explicar o mecanismo de ação. Se você colocou um IECA, falar sobre o mecanismo de ação do IECA. Os IECAs, eles bloqueiam a enzima conversora de angiotensina, inibem, né, que o substrato, né, que é a angiotensina 1, seja convertido em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, diminuição dela vai fazer uma vasodilatação. Então, de cada um, você explicaria o mecanismo de ação, né, para que elucidasse em relação ao mecanismo de ação. Professor, pode falar. Você comentou que poderia ser tanto um IECA como um BRA. Mas se você pudesse escolher um captopril ou losartana, qual você passaria? Hoje assim, para ICC, eu vejo boa resposta com os IECAs. Hoje, os BRA estão sendo, eles estão substituindo muito os IECAs, né? Principalmente para aquele negócio de tosse que a gente falou, aumento de bradicinina, bradicininase, mas assim, os IECAs são extremamente, como eu posso falar, são fármacos extremamente seguros e são fármacos de boa resposta. É isso que eu sempre coloco. Eles têm uma margem de segurança muito grande entre as doses. Você pode começar com a dose mínima e aumentando, né? Ele tem uma boa aceitação do paciente, dose de 12,5 até 100 miligramas, né? O paciente tem uma boa tolerância em relação à diferença de concentração, então você vai ter margem de segurança para trabalhar com esse medicamento e ajustar, né, o paciente, estabilizar o paciente. Então, assim, eles são muito bem ainda aceitos. Mas na cardiologia eu vejo que cada dia que passa, os anos vão se passando, e eu vejo os fármacos BRA sendo cada vez mais prescritos, principalmente as novas gerações, para aqueles pacientes que têm acesso, né? Não só a losartana, mas a valsartana, temizartana, né? As outras artanas da vida aí, que tem melhor meia-vida, né? E tudo mais. Então, acaba sendo utilizado. Igual colocar aqui assim, ó, artovastatina, né? Se o paciente tem hiperlipidemia, a gente coloca, mas, né, no caso aqui não vinha, né, falando muito a respeito. Então a gente tem que verificar realmente se precisa ou não. Colocar um inibidor de hidroximetilglutariil-CoA redutase só se você precisar inibir síntese de colesterol. Às vezes o paciente ele pode ser idoso, ele pode ter um problema cardíaco, mas ele não tem dislipidemia. Né? E aí a gente tem que sempre levar isso em consideração. Nem sempre o paciente vai precisar desse tipo de medicamento. Exemplo, eu tenho minha mãe tem 63 anos, 62, 63. 62 anos. E ela foi obesa por muito tempo, ainda é obesa, mas perdeu muito peso e nunca teve dislipidemia, nunca teve diabetes. E obesa por algumas décadas, pelo menos 3 décadas. E nunca teve. Todos os exames que eu fiz para monitorar a glicose e o colesterol dela sempre estiveram normais. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai usar um fármaco que não é necessário, tá?
Deixa eu ver aqui. O último era só sobre mecanização, né? Então a pergunta já era bem direta, mecanização de fetipino, né? Que é um dihidropirimidina lá, que é tá dentro Professor, dos. Oi. repete aí, por favor, o que o senhor falou de sua mãe aí? Não, eu falei assim, minha mãe, ela é obesa, né? Ela foi obesa, ainda é, né? Porque ela está ainda acima do peso dela. Mas, assim, por muitas décadas, né? E ela sempre foi hipertensa, por muito tempo, até hoje é hipertensa, toma medicamento ainda, ela usa losartana, e só que ela não tem dislipidemia, ela não tem colesterol alto. E ela nunca foi diabética também, nunca teve glicose acima dos valores de referência, nunca teve uma glicose nem de 110, né? Pouco aumentado. Não, a glicose dela sempre normal, colesterol normal, trinormal, HDL, VLDL, tudo normal. Tudo normal, mas sempre com sobrepeso, sempre hipertenso. Então, eu não posso classificar aqui um paciente por ele ser idoso, obeso, algo nesse sentido, ele sempre vai ser diabético, ele sempre vai ter colesterol alto. Não, não é assim. Tem doenças, exemplo, que deficiência de apoproteína, ApoB100, ApoE, ApoC, alguma poliproteína, e a pessoa é magrinho, 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 tem triglicerídeo de 1.500, um absurdo. O sangue da pessoa é um leite, né? Professor, Você colhe o sangue é um leite. Então, a gente não pode olhar para o paciente e achar, né? A gente tem que ver o exame se vai ser preciso ou não tomar esses medicamentos. Oi? professor, e vai muito também da idade do paciente, né? Porque o paciente mais novo, por exemplo, eu posso até me dar como exemplo, eu também fui acima do peso a vida toda, praticamente, assim, sabe? E sempre fazia exames, nunca tive pressão alta, nunca tive diabetes, nem nada, e era muito acima do peso, tipo, era muito mesmo. Então, assim, nunca tive nada. E os médicos falavam, nossa, não condiz, né, assim, com a realidade, mas nunca tive. Meus exames eram todos ótimos. E também tem amigos meus que já nasceram, né, com diabetes e tinham essa glicemia aí que você falou. Isso. E eram super magrinhos. Exatamente. Mas E acho outra que também... coisa, Luana, que é interessante até a gente colocar nessa mesma discussão. E, às vezes, a pessoa é magro e hipertenso. Você tá entendendo? Exemplo, Exatamente. hoje eu estou um pouco, né? Hoje eu estou acima do meu peso. Eu devo estar uns 10, 15 quilos acima do meu peso. Se eu for olhar meu IMC certinho. Mas mesmo quando eu era bem magrinho, né? Que eu praticava esporte, lutava karatê e tudo mais, eu tinha pressão alta. A minha pressão alta é histórico familiar da minha mãe. Minha mãe é negra, meu pai é branco. E aí essa descendência negra da minha mãe, e a gente já conversou aqui da parte de etiopatogenia e da parte que leva isso da pressão, né, em função da enzima conversora de angiotensina no negro, né? Tudo que leva eles a ter uma maior probabilidade de ser hipertenso. E eu arrastei isso aí. Então, meus irmãos, todos nós. Meu irmão mais ele é magro, e é hipertenso. Meu outro irmão, ele está com um peso mais controlado ainda que eu também, hipertenso, e eu sou hipertenso. Nós três somos hipertensos. Então, assim, por quê? Por causa dessa. Então, não é o peso. Esse fator genético, né? Não é o peso, é o fator fisiologia genético. Do organismo, é verdade. Isso, então, por isso que na anamnese, na investigação, eu sempre falo para vocês, é multifatores. Por isso que a vida do médico não é fácil, gente. Porque ser médico, ser bom clínico, né, você tem que ter uma visão muito ampla de tudo. Você tem que, né, multifatores para você analisar. Então, por isso que hoje o diagnóstico é do médico. E não é do médico por acaso, é do médico porque quem faz medicina estuda mais sêmio, estuda mais semiologia, estuda mais as partes de investigação. Então, por isso que o diagnóstico é do médico, e está corretíssimo, por esses fatores. Porque fechar um diagnóstico não é tão simples, né? Ter uma visão clínica não é tão simples. E olha que eu gosto muito de clínica, né? Eu estudo muito a clínica porque eu sou farmacêutico clínico. Então, a parte clínica é muito importante. A gente tem que sempre avaliar tudo, né? Mas também a gente tem que entender o que é um fator de risco, né? Ser um fator, mas eu não posso pensar que porque existe um fator vai ser uma certeza. Existe um fator, paciente é isso. Não, é um fator. E aí leva uma probabilidade, uma melhor investigação, mas não quer dizer porque é obeso é isso ou porque é magro é aquilo. É a mesma coisa, o cara é obeso, ele tem colesterol tudo, é magrinho, é saudável. Não, tem magros lá no hospital extremamente desnutridos, né? Cheio de complicações. Você vai fazer exames bioquímicos, nele fica tudo alterado. E você pega uma pessoa, às vezes, acima do peso um pouco, quando você vai ver os parâmetros bioquímicos, não tem alterações. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, sempre nessa parte de análise.
Então, aqui, como eu falei para vocês, não tem o que falar, é só mecanismo de ação, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas quem fez Ctrl+C, Ctrl+V é plágio, tá, gente? Então, só para relembrar. Ai, crianças, vocês são demais. E a última questão era uma questãozinha sobre aquilo que nós discutimos, né? Sobre parte de anemias. Deixei uma anemia bem fácil, que era a ferropriva. Então, assim, a mais simples de todas, a mais questionada de todas. Então, assim, mamão com açúcar, né? Estava bem claro aqui em relação à parte né, do VCM do paciente, ó, 77. Então, aqui eu já vejo uma microcitose. Então, eu expliquei isso aqui 1000 vezes para vocês, pelo amor de Deus, né? Expliquei muito, muito, muito. Hemoglobina do paciente baixa, né? VCM do paciente baixo, né? O RDW aqui mostrando a anisocitose, né? Então, já caracterizava que o paciente tinha uma microcitose, uma hipocromia e uma variação de tamanho de células, né? Aí vem lá, né, uma parasitose, que é um euminto, né, que gera a famosa doença do amarelão. Então, tudo culminava com anemia ferropriva, né? Então, normalmente, tudo gerando aí, levando uma anemia ferropriva. Então, a grande maioria acertou. Gente, deixa eu só deixar uma coisa aqui para vocês. Ó, quem colocou isso aqui, lindo, maravilhoso, tá? Colocaram, beleza. Mas eu não expliquei isso aqui para ninguém. Não era para ninguém, não precisava nem ter ninguém colocado isso aqui. E eu já falei para vocês, eu não peço nada em prova que eu não ensinei. Eu não peço nada em prova que eu não ensinei. Então, jamais eu ia pedir tratamento de parasitose. E quando eu falei assim, tratamento é aquilo que a gente estudou. O que a gente estudou? Anemia. Então, era tratamento da anemia. Se você colocou a mais, eu não vou descontar ponto. Mas o que eu queria saber é tratamento da anemia, não de tratar parasitose, porque não foi nosso caso tratar parasitose. E eu até falei no dia, falando sobre parasitas que levavam, não só o oscilostoma duodenale, mas alguns outros eumintos também promovem isso, né, esse consumo de nutrientes, né, principalmente o ferro, Eu falei que, obviamente, a gente precisa utilizar. Aí houve, né, até uma discussão, perdão, aqui na turma B houve até uma discussão, Samuel perguntou que existe algumas situações que fala para não tratar de cara, né, o parasita, outros falam tratar de cara o parasita, a gente até fez uma discussão, mas não vinha o caso aqui. Aqui era só mesmo falar sobre a parte de suplementação de ferro, né, a caracterização da anemia ferropriva, uma anemia microcítica hipocrômica que a gente chama, né, e aí é fazer a suplementação do paciente, ok? Vamos voltar lá. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Beleza. Show de bola. Então, ó, uma paciente de 73 anos, né? A paciente teve acidente vascular cerebral, a mesa utiliza o seguinte medicamento: losartana, um BRA, um tiazídico, um beta-bloque, um salicilato, um inibidor de HMG-CoA reductase, né? Aqui utiliza uma biguanida, aqui utiliza uma sulfonilureia, né? Então, o paciente utiliza vários medicamentos. Quais cuidados o médico deverá realizar o acompanhamento farmacológico da paciente? Primeiramente, é uma paciente polimedicada. O primeiro cuidado são interações medicamentosas, né? Você fazer o conciliamento dos medicamentos. Eu preciso verificar os medicamentos que podem interagir, né? Primeira coisa. Aí, sobre o acidente vascular hemorrágico e sobre o acidente vascular sistêmico, ótimo, todo mundo que colocou, explicou, estava totalmente correto em relação principalmente do ácido acetil salicílico, né? Se fosse hemorrágico, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar. Tô show de bola, quem colocou muito top na resposta, tá? Essa parte de conciliamento aqui, pessoal, primeira coisa, paciente polimedicado, eu preciso rever os medicamentos, as interações, né? Quem pode inibir a ação de quem pode aumentar a biodisponibilidade de quem, né? Depois, quais problemas podem ocorrer com esse emprego terapêutico? Aí, em relação a uma intoxicação do paciente pelas interações. Aí, o que eu quero conversar com vocês sobre isso? Gente, a idade do paciente aqui é muito importante, tá? A gente precisa levar em consideração sempre a idade. Beleza? Por quê? Se eu tenho medicamentos que eles vão ter problema de interação e biotransformação e o paciente é idoso, isso aumenta mais do que 50%. Então, eu tenho que ter uma atenção muito maior. A idade do paciente, atender paciente idoso, geriatra, requer um cuidado ainda maior. Todo caso clínico que eu tenho um idoso, eu preciso ter mais cuidado na hora de avaliar os medicamentos.
Todo caso clínico que tem um paciente pediátrico, um paciente neonato, eu tenho que ter mais cuidado na hora de analisar os medicamentos. Se eu tenho uma gestante, tem que ter muito cuidado porque é uma gestante. Se eu tenho um nefropata, eu tenho que ter cuidado que o paciente é nefropata. Se ele é hepatopata, da mesma forma, tá entendendo? Então, eu preciso ter, o paciente tem uma síndrome de Crohn, né? Uma irritação em relação ao trato gastrointestinal, tudo eu preciso avaliar. Porque se mudar qualquer questão cinética, eu nunca posso desprezar a cinética do medicamento. Eu não posso achar que os medicamentos, todos eles vão entrar no corpo da pessoa, vão promover o mesmo efeito. Se eu pensar isso, eu não entendo nada de farmacologia. O medicamento no corpo de uma pessoa, ele responde de uma forma, no corpo de outra pessoa, ele pode responder de outra forma em função de parte cinética, né? De perfusão, de absorção, de quantidade de proteína de transporte, e tudo isso eu preciso levar em consideração. Então, se eu não levo isso em consideração no meu caso, que o paciente é idoso, que o paciente é polimedicado, que necessita fazer ajuste de dose, eu erro na minha avaliação. Toda vez eu vou errar na minha avaliação. Então, eu tenho que guardar. Eu tenho uma aula de geriatria, eu queria ter um tempo, se eu conseguir, né, não é farmacologia geral, é algo específico, né, uma especialização, né? Tanto que eu dou essa aula numa pós-graduação de farmacologia clínica. Mas se eu tiver um tempinho, eu vou pegar essa aula e vou ainda dar essa aula para vocês, que é sobre farmacocinética no paciente idoso, como é que muda as questões e como se faz esse aconselhamento desses medicamentos, né, de forma mais aprofundada. Mas aqui eu queria, pelo menos, de vocês a visão geral, porque a gente já discutiu muito sobre isso, né, sobre o paciente idoso, paciente polimedicado, das interações. Assim, muita gente conseguiu ver, principalmente, assim, olhou para os medicamentos e viu algumas interações, mas pouca gente citou o paciente idoso, pouca gente se referiu à idade dele. E 73 anos, gente, é paciente idoso mesmo. Olha, acima de 60, 65, a gente já com 73 anos. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso, né? Como esse medicamento vai se comportar no organismo do paciente. Para que no final eu possa pensar aqui, ó, quais problemas podem ocorrer com o emprego farmacológico, né? Quais efeitos colaterais, reações adversas potencializadas, né? Quais os cuidados que eu preciso ter na avaliação. Então, eu preciso monitorar muito de perto para que eu não tenha nenhum tipo de problema com com esse paciente polimedicado. Agora, imagine, vocês acham, exemplo, eu tenho lá um hospital geriátrico, igual no Brasil tem um plano de saúde que é geriátrico, esqueci até o nome do plano de saúde, lá de São Paulo, um plano de saúde, uma rede de hospital muito grande, que atende só a parte de geriatria. Imagine você trabalhar num hospital desse, então, assim, quantos pacientes são polimedicados, idosos, né? A grande maioria dos idosos, infelizmente, são polimedicados. Então, esse cuidado, né, que a gente precisa ter é muito grande. Se eu não avalio, por quê? Às vezes eu penso, o paciente está sentindo uma dor gástrica. Eu penso que é por causa de uma alimentação, eu penso que e é por causa do medicamento. O paciente ele está tendo uma má digestão. Às vezes você está fazendo uma toxicidade, né, uma hepatotoxicidade no paciente em função de medicamentos, né? Às vezes um efeito você não está conseguindo ajustar a dose do medicamento porque está potencializando demais. Às vezes um fármaco está potencializando a ação do outro, porque eles estão interagindo, né? Ou um está retardando a excreção do outro, está aumentando a meia-vida. Então, tudo isso precisa ser visto, precisa ser avaliado, né? Hoje é muito fácil, né, a gente conseguir monitorar isso, porque nós temos programas hoje de computador, alguns software, você coloca lá os medicamentos, eles mostram as interações. Então, você não precisa decorar tudo, né? Óbvio que na prova é uma coisa, mas assim, lá na prática médica, seja no hospital, na clínica, você vai ter muito acesso. Você vai guardando os principais, você precisa guardar os medicamentos principais, principalmente da sua especialidade, mas os demais você consegue, hoje tem esses programas, né? Que você consegue ir verificando essas interações de forma bem interessante. Então, assim, gente, sempre olhar um caso clínico, ver o paciente como um todo. Eu não posso olhar só para os medicamentos, eu tenho que ver idade, tenho que ver sexo, eu tenho que ver comorbidades, né? Eu tenho que ver diversos fatores para que aí sim eu consiga compreender como o medicamento vai se comportar e que resposta farmacoterapêutica eu espero, né? Aí, a partir do momento que eu avalio tudo isso, beleza. Exemplo, eu tenho lá um recém-nascido, aí eu espero um comportamento do medicamento. Eu tenho uma criança de 5 anos, eu espero um comportamento do fármaco.
né? Eu sei o quanto o organismo dele tolera determinada droga. Eu tenho um paciente adulto, saudável, né? Eu sei como o medicamento vai se comportar. Agora, eu tenho um paciente que é nefropata. Aí eu tenho uma droga que tem estritamente uma depuração renal. E aí eu já preciso fazer ajuste de dose, senão eu vou intoxicar o paciente. O paciente tem uma hepatite, A, B, C, D, não interessa qual é a hepatite. Ou ele já teve intoxicação por um pesticida, alguma coisa. E eu sei que eu preciso, aquele medicamento que eu estou introduzindo, ele depende do fígado para ser metabolizado. Não, assim, você já vai ter interferência. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Sempre, sempre. Eu falei, o paciente polimedicado, um paciente desse, como é que está as proteínas de transporte dele? Como é que a albumina do paciente está? Então, na clínica, você tem que pensar tudo. Por isso que acontece muito erro de prescrição, porque eu foco na patologia, ó, ele é hipertenso, ele teve um AVC, vou tratar ele com esse protocolo, mas cada paciente é um paciente diferente. Ele tem suas peculiaridades, ele precisa de uma terapia individual para ele. Uma terapia individual. Então, por isso que precisa do acompanhamento médico. Senão o médico fechava o diagnóstico, simplesmente deixava uma pressão e aquilo ele esquecia. Tratava até o último dia do tratamento. Não. Por que o médico todo dia avalia? Porque tem que acompanhar, tem que avaliar, tem que ver as individualidades do paciente. Sempre. Isso aí eu não posso esquecer, nunca, jamais. Certo? Ficou claro, gente? Ficou tranquilo, né? Beleza? Professor, essa última questão que o senhor estava corrigindo, a resposta dela, você precisava citar o que cada medicamento ia fazer, tipo assim, ia interagir com o outro, que cada um ia... Não, os principais só. Teve gente que colocou uma lista grande também, que eu acho humanamente possíveis lembrarem tudo aquilo. Gente, não é decoreba, é você pegar tudo que for o principal, né? As principais interações. Né? Não precisa decorar tudo não, porque na prova eu não cobro isso. E quais que eram ali as principais, professor, que o senhor colocou? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui, porque eu tirei aqui. Deixa eu só voltar, deixa eu ver quais medicamentos. Hidroclorotiazida tem interação com glibenclamida, a hidro tem interações com glibenclamida. A metformina também tem interação com hidroclorotiazida, você pode interferir nos níveis de glicose do paciente. Deixa eu ver o que mais. A artovastatina, ela interfere sobre o citocromo P450, ela vai interferir no processo de metabolização do atenolol. Deixa eu ver o que mais aqui. O ácido acetilsalicílico, nesse caso, só quem colocou nessa acidente vascular cerebral hemorrágico, a gente retira ele, não utiliza. E eu acho que, assim, de principal, esses aí, que era para estar descrito. Aí tem, né, os efeitos colaterais, né, as principais de cada um, mas basicamente era isso. No livro traz uma que é aumento da biodisponibilidade do atenolol com a hidroclorotiazida. Não é tão relevante, ou é pouco? Perdão, Felipe, deu uma cortada aqui. Aumento da biodisponibilidade do atenolol ao usar a hidroclorotiazida, não é pouco? Ah, sim, aí você, nas interações medicamentosas, né, a gente classifica como leve, moderado e grave. Né? Normalmente essa não é tão grave, porque dificilmente se aumenta os níveis dele para causar um problema. Como esse é idoso, você precisa monitorar, porque às vezes ela gera um aumento da biodisponibilidade, mas não causa um dano. Você vai ficar acompanhando o paciente, né, os sinais clínicos, se vai gerar, né, uma hipotensão, uma bradicardia, algo nesse sentido, e aí você vai monitorar. Tem muitas interações que a gente sabe que vai acontecer, e eu consigo monitorar, e outras interações que não, eu não, de forma alguma eu quero, porque eu sei que vai causar um prejuízo muito grande no paciente. Então, a gente tem que estar sempre monitorando. Por isso que as interações medicamentosas, além de elas existirem, além de elas serem totalmente de locais diferentes, por exemplo, eu tenho interações na absorção, eu tenho interações na biodisponibilidade, na distribuição, eu tenho interações no processo de biotransformação, eu tenho interação no receptor, na farmacodinâmica, diretamente no receptor, na excreção, e além de ter todo esse tipo de interação, ainda eu tenho, né, elas classificadas como leve, moderado e grave, em função do nível de prejuízo que pode levar ao corpo, ao organismo do paciente. Então, tudo isso a gente vai monitorando e precisa, dentro dessa investigação, monitorar, verificar se é realmente necessário trocar a droga, se dá para acompanhar, né, o efeito dela e monitorar sem precisar trocar, né, aí faz parte aí desse... Por isso que é muito interessante, né, dentro do hospital, o interessante é você ter o corpo clínico bem unido, o enfermeiro, o médico, o farmacêutico,
sempre de olho, né, no paciente, e à medida que qualquer efeito colateral, né, se apresente, você fazer a sua intervenção, né? Isso que é o importante. Estar de olho com qualquer tipo de complicação que o paciente venha ter. Tá? Professor, Pode falar. deixa eu. Assim, porque nas nossas discussões a gente acabou se detendo mais à farmacodinâmica, à farmacocinética das medicações, os efeitos colaterais, assim, os mais prejudiciais para o paciente, mas eu acho que para a gente ter em mente todas essas possíveis interações, a gente deveria ter estudado muito mais a fundo a bula do medicamento. Eu acho que a gente não tem muito tempo hábil para isso, né? Não entendi, Juliana, no finalzinho. Assim, cortou seu áudio no final. Você está falando assim, não era para colocar. Não, foi justamente o que eu falei, porque eu falei assim, quem colocou todas essas interações, quem colocou uma lista de efeito colateral de uma página, eu não ensinei, eu não mostrei isso, eu falei sempre dos principais. Então, o que eu queria na prova eram os principais. E nem em especialização eu não passo todas, porque ninguém vai decorar uma bula de medicamento e é desnecessário, né, decorar uma bula de medicamento, todas aquelas interações. Seria humanamente impossível qualquer farmacêutico, médico, até um infectologista, até quem trabalha com toxicologia, conseguir decorar todas as interações presentes numa bula. Você pegar a bula da dipirona, só de interações e de efeitos colaterais que a dipirona pode causar, dá praticamente uma folha e meia. Né? É humanamente possível. Jamais eu cobraria isso de vocês. O que eu coloquei, eu voltei a questão ali, é uma visão clínica, né? O que eu estou falando, se moldando vocês a olhar o paciente mais como um todo, né? Eu lembro do primeiro dia de aula, que foi até presencial, na faculdade eu falei para vocês assim, gente, o que me leva a prescrever algo? O quadro clínico do paciente. Então, o paciente que me remete a uma prescrição, então o meu foco sempre é ele. Eu tenho que estar muito de olho nele como um todo, né, para me saber o que pode estar prejudicando e não. Então, o que eu estou falando aqui, idade, comorbidades, né, tudo isso interfere, a parte hepática, a parte renal, isso nós conversamos muito, porque quando nós falamos de farmacocinética, isso eu mostrei cada ponto para vocês, tá? Alguém mais, pessoal? Alguma perguntinha? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Mais alguém? Tranquilo? Perguntas? Deixa eu só ver aqui. Consegui abrir aqui. Não estava conseguindo abrir. Pessoal, então, em relação à devolutiva era isso. Eu não sei se alguém teve dúvida em alguma pergunta. Eu acho que todas as perguntas foram bem claras, acho que perguntas bem diretas. Eu acho que depois lendo assim não ficou. É ruim quando a gente faz uma questão, ela fica com uma visão dupla, né? Parece que pode ter duas respostas. Eu acho que nessa não teve, graças a Deus. Acho que a prova ficou bem tranquila, tá? Eu só queria mesmo era em torno daquela questão, essa discussão é interessante para cada vez a gente ir amadurecendo. Nós não estamos no momento ainda de vocês ter uma visão clínica aguçada, porque vocês não fizeram as clínicas. Então, seria humanamente impossível cobrar que hoje vocês consigam, né, ter uma visão totalmente clínica aplicada. Vocês começaram a estudar sêmio agora, vocês estão começaram a estudar as matérias específicas agora, vocês estão estudando farmacologia geral, né? Então, não é farmacologia clínica, é uma farmacologia geral, é uma base de tudo. Mas, com certeza, no quarto ano, com todos esses conhecimentos que vocês vão levar, vai garantir vocês cada vez mais ter essa visão, né? E aí vocês compreendendo cada vez mais esses aspectos, né? A intenção de colocar aqui é para que vocês possam ir aprimorando e ajustando e cada vez mais aguçando aí essa parte clínica, que eu sempre falo assim, que a clínica é aquele negócio de investigativo. Cada vez você ser mais crítico dentro da tua análise. Você vai aguçando essa tua análise, cada vez você vai conseguindo, né, fazer perguntas e ter as suas respostas para que no final você consiga fechar o seu diagnóstico. Eu acho que essa é a intenção, tá? Então, o que eu tinha para passar era hoje, na verdade, que se eu não fosse para fazer a correção que nem o Felipe pediu, eu ia colocar uma atividade, né, relacionada a essa parte clínica. Por quê? Mas vamos falar agora de sistema nervoso central, e no sistema nervoso central, se nós tivermos pacientes, exemplo, se eu tenho lá um paciente e ele tiver uma hepatopatia, exemplo, e o medicamento, ele tiver metabolismo hepático, é óbvio que eu vou interferir no medicamento.
Se eu tenho lá um paciente idoso, o idoso, cineticamente, a perfusão de medicamento é bem diferente, principalmente pela parte de gordura. Eu faço muito depósito de barbitúricos, alguns benzodiazepínicos, anestésicos em paciente idoso. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Então, eu remeti ali porque todo caso clínico que a gente for trabalhar, independente do grupo farmacológico, a cinética é importante. Então, eu volto a falar, a idade, as comorbidades, todas elas vão influenciar na resposta do medicamento, beleza? Lucas, você ia falar, Lucas, alguma coisa? Tá com a prova aí ainda, mestre? Aberta? Acabei, abri ela aqui para vocês, abri sim. Repete aí para mim, por favor, de novo, só como é que o senhor queria que falasse das interações lá, dos medicamentos, dessa última questão aí que o senhor mostrou? Não, aquela que eu peguei e coloquei. Eu falei assim, não precisava ter feito uma lista e colocado cada medicamento, montado Sim, mas textos em relação àqueles, eu em relação falei aos assim, medicamentos que estavam lá. eu assim, falei por assim, alto, só assim, olhar as travou aqui. principais lá, os antidiabéticos, né, com hidroclorotiazida, eles interferem, os inibidores de hidroximetilglutariil-CoA, né, redutase, com atenolol, eles têm interação. O ácido acetil salicílico, né, em paciente com acidente vascular cerebral hemorrágico, né, contraindicado, a gente tem que retirar, né? Então são essas principais assim, né? Eu não estava ali preocupado assim, pegar lá exemplo, o ácido acetil salicílico, ele traz gastrite medicamentosa, racho cutâneo, né? Ele pode levar a crise de a pergunta não era em cima de trazer efeito colateral de cada medicamento, eu não perguntei isso, era só essas interações pontuais mesmo, né, ver a parte cinética do medicamento que é alterável em função da idade do paciente, né, sempre ter uma visão, qualquer paciente polimedicado, eu preciso fazer o acolhimento e o ajuste de todos os medicamentos que o paciente utiliza, né, então, essa parte mais geral mesmo. Não, tranquilo, obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Professor, não é em relação à prova, é em relação ao que a gente está vendo agora mesmo. Eu estou com uma dúvida. Por exemplo, o que seria ideal se você tem um paciente onde ele está usando o medicamento, mas ele ainda não chegou na dose máxima, mas aquele medicamento já não está fazendo o efeito que você espera? O que é melhor? Você aumentar a dose ou você mudar o medicamento? Top, né? Pensamento. Agora, sim, você tem que ver quanto tempo esse paciente usou essa droga, essa dose que você vai aumentar, né? Se ela já vai ficar ali próximo da dose máxima, ou se vai ser a dose máxima, se ele utiliza um outro fármaco que pode interferir, exemplo, se o paciente às vezes usa um barbitúrico e um benzodiazepínico, e você chegar na dose máxima dos dois, eles são sinérgicos, né? São drogas que causam sinergismo. Então, assim, você já fica num limite de toxicidade muito grande. Então, assim, às vezes é melhor você já mudar a classe, às vezes já gerou uma tolerância. Então, às vezes é mais tranquilo você mudar. Então, depende muito da situação do paciente, tá entendendo? Para você poder fazer essa avaliação. Mas, normalmente, chegou próximo da dose máxima, para não ter risco de intoxicação, muda-se a classe, né? Exemplo, você está usando lá uma aminotriptilina e aí um paciente depressivo, né? E aí você vê que a aminotriptilina não está trazendo efeito, muitas vezes você vai lá usar um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e aí você pega uma fluoxetina numa dose menor, 20 miligramas, e aí começa uma dose, dia, duas, chegou um momento que o paciente começou, né, gerar uma tolerância, não traz o efeito esperado, você pode mudar novamente. Essa mudança de fármacos de ação central, principalmente relacionada a barbitúrica e benzodiazepínica, é comum. Infelizmente, tem alguns pacientes que eles têm um escape de tolerância maior, né? E a gente acaba tendo que fazer rodízio da droga, né? O interessante seria não, né? Você usar, estabilizar e fazer o desmame e aí deixar com drogas mais tranquilas, que causam menor dependência, menor tolerância, mas nem sempre o paciente responde assim. Principalmente quando a gente falar de antipsicóticos, né? Porque às vezes alguma psicose, o paciente vai utilizar aí por muito tempo ad eterna a droga, né? Às vezes um paciente esquizofrênico, depende muito de cada situação. Agora, um paciente que ele está ali com um processo de ansiedade muito grande pela perda de um familiar, né, por um trauma, alguma coisa, a intenção é usar um fármaco por menor espaço de tempo possível, né? Usar a droga só para estabilizar, né? Depende muito cada situação de cada paciente, de cada patologia.
Entendi. Uma outra coisa só, professor, em relação a esses psicofármacos, né? Qual tem assim uma predisposição, uma vantagem, talvez, os fármacos que não sejam genéricos, os fármacos de referência, seriam melhores ou não? Eita, essa discussão é tão complicada, Tony. Toda vez que a gente entra nessa seara aí é uma loucura, né? Porque, na verdade, assim, Tony, existe aquilo que como eu posso colocar, o que é ciência, o que é achismo, o que é mercado. Eu tenho que falar o que é ciência. A ciência diz o seguinte, que o genérico ele é a cópia idêntica do referência. Isso é que a ciência diz e que a lei preconiza. Então, à medida que a Anvisa ela vai lá e fiscaliza a indústria para produzir um genérico, ela fiscaliza para que ela garanta, dentro dos testes que são de biodisponibilidade, o quanto de droga é disponível na corrente sanguínea e equivalência, o quanto a droga é potente para se ligar ao receptor, né, a potência da droga e a disponibilidade dela no sangue tem que ser idêntica. Então, quando a Anvisa pega, exemplo, vamos colocar aqui o clavulin lá, que é referência da amoxicilina, e pega uma amoxicilina genérica e compara os dois, cineticamente eles têm que ser idênticos. E dinamicamente também. Né? Eles têm que estar dentro dos padrões. Agora, professor, isso acontece na prática? É complicado, porque será que a Anvisa consegue fiscalizar isso bem? Né? E aí nós sabemos que existem indústrias e indústrias. Nós tínhamos muitas indústrias de má qualidade, que não eram indústrias assim, farmacêuticas que tinham tanta credibilidade. Graças a Deus, elas foram morrendo e foram sendo aglutinadas pelas gigantes. Exemplo, alguns laboratórios menores acabaram sendo comprados e hoje elas fazem parte de grandes aglomerados farmacêuticos, né? Então, acabaram sendo aí aglutinados e hoje fazem parte das grandes. Então, nós não temos tanto laboratório pequenininho, assim, para ter esse tipo de receio. Mas ainda continua tendo os maiores e alguns menores. E as grandes multinacionais, exemplo, eu pego um laboratório como a Pfizer, que eu acho que você conhece, que tem lá como o exemplo, o Viagra da Pfizer, né? Eu pego a Behring, Merck Sharp, eu pego Abbott. Esses laboratórios, eles são potências, eles têm tecnologia de ponta, eles têm laboratório científico, eles pagam os melhores cientistas do mundo para pesquisar para eles. Aí, quando eu pego um laboratório brasileiro, eu vou dar um exemplo, um Teuto, apesar que o Teuto, a Pfizer comprou o Teuto, tá? Então, hoje o Teuto não é mais um laboratório brasileiro. Eles falam que é genuinamente brasileiro, mas não é mais. A Pfizer comprou. Mas quando eu pego esses laboratórios nacionais, Legrand, Teuto, eu pego Geolab, Nova Química, Pratidonaduz... Eurofarma? Não, a Eurofarma é um grande. A Eurofarma não é dos maiores, mas a Eurofarma é uma grande potência. Então, assim, acaba eles, como eu posso colocar, acaba sendo assim menores realmente em tecnologia, né, e do que os demais, tá? Mas assim, eu só posso falar que os genéricos são bons medicamentos. Agora, óbvio que eu não vou falar mal de um médico que já usou um medicamento com um paciente, outra marca, e ele percebeu que uma determinada marca vem dando melhor resultado para ele. Eu não julgo, porque isso pode acontecer, pode. O que eu julgo são aquelas coisas que a gente sabe que podem existir e que se tem que tomar cuidado em relação à parte comercial, que eu não vou entrar nessa seara aqui com vocês, porque vocês sabem que existe, todo mundo sabe que existe, os propagandistas, o assédio que o médico recebe, né, com os mimos e tudo mais, eu acho que o médico tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a sua credibilidade, exemplo, a credibilidade da Tuane, de ser uma boa médica, imparcial e focada no paciente, o que é melhor do paciente, não pode ser manchada. Eu não pode ter algo dúbio de eu pensar, será que ela está prescrevendo porque é o melhor para mim ou porque ela pode ganhar? Não pode existir isso. Eu acho que o médico ele tem que se cercar de coisas assim, tomar cuidado, eu acho que desnecessário. É algo desnecessário. Né? Eu vou falar para você, exemplo, o professor Rogério, que é farmacêutico. O farmacêutico estuda, igual eu estava conversando com você hoje de manhã, Tuane, desde a ciência de como extrair do medicamento. A gente estuda no laboratório. Eu sei como pegar uma planta e tirar um ativo dele lá no laboratório, como fazer uma extração alcoólica, como isolar, como fazer dosagem por pureza, como fazer controle de qualidade.
depois como levar para o laboratório, transformar aquilo numa cápsula, como analisar a cinética disso, tudo a gente estudou. E eu sou da época, quando eu fiz farmácia, a gente fazia pesquisa em animais ainda, eu testava medicamento. Então a gente estuda todo o passo, e eu tomo genérico, eu tomo. De marcas que eu conheço, eu tomo genérico sem problema nenhum, indico para minha mãe, para minha família, tudo mais, tá entendendo? Então, assim, eu não tenho esse medo do genérico como muita gente tem, você tá entendendo? Então, eu acho que assim, a gente tem. Agora, se você falar assim, professor, uma Pfizer da vida, ela não tem uma tecnologia muito grande, às vezes superior a outras indústrias? Tem sim. Hoje a Pfizer é a maior indústria do mundo, tá? Se vocês querem saber quem é o maior laboratório farmacêutico do mundo, hoje é a Pfizer. Pelo menos assim, a última revista que eu peguei, né, era a Pfizer. A Pfizer é o maior conglomerado farmacêutico do mundo, né? Mas assim, sempre está entre Merck, Sharp, Pfizer, Boehringer, a Bayer. A Bayer é alemã, a Alemanha é muito potente, indústria farmacêutica, tá bom? Tá bom. Professor, a última dúvida. Agora que, Tuane, deixa eu só te dar uma resposta que é importante para você nessa pergunta. Eu estou falando do genérico. O similar não é a mesma coisa. O similar, alguns testes, ele é isento de passar por alguns testes. E aí, realmente, eu não posso falar que ele tem a mesma biodisponibilidade e equivalência. Então, o similar não é o mesmo do referência. Hoje, nós temos o tal do similar intercambiável, né, que é o similar de marca, e ele já muda alguns critérios. Então, é sempre interessante o médico estar atento a isso para ele saber falar. Eu já vi muito médico discutindo com um farmacêutico em relação a ele falar que o similar é uma referência, é uma aberração. Não quer dizer porque é uma grande indústria, ele produz só referência, ele pode produzir medicamentos similares. Cada nome de medicamento, exemplo, para dipirona existe uma referência, o resto é tudo similar e genérico. Para o paracetamol, da mesma forma. Tá entendendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a esses conceitos. Fluoxetina ou então Prozac está dando na mesma. Exemplo, da fluoxetina, ele é o referência, o Prozac. Aí você pega os demais, eles são similares. Né? Tá. Se eu pego exemplo aqui da amoxicilina, eu acho que ainda é o Clavulin, né? Porque parece que o Amoxil ia comprar, né? O laboratório do Amoxil ia comprar a patente, porque ele precisa comprar. Mas ainda exemplo, eu pego lá da dipirona, ainda era a Novalgina, né? Então, se você pega o outro, já não é o referência, porque o referência é o que detém a patente daquele princípio ativo. E a partir dele o resto é cópia, né? Então o restante não é. Então eu não posso falar que existe 20 dipirona referência. Então todo mundo é referência? Não é assim que classifica. E aí acaba muito médico se confundindo. Então eu acho que o médico entrar nessa seara é difícil. Você para entrar nessas discussões, você teria que ler muito sobre indústria farmacêutica, entender um pouco de tecnologia farmacêutica, como são feitos esses controles de qualidade, como se faz validação de processo em indústria, é muita coisa, eu acho desnecessário. O médico, eu acho que ele tem que ter uma farmácia, um farmacêutico de confiança sempre, né? É isso que ele deve buscar, isso aí eu aceito sim. Exemplo, se eu, Rogério, fosse médico, eu teria o meu laboratório de confiança para me mandar meus pacientes fazer os exames de laboratório, eu teria uma farmácia, uma drogaria de referência, bom farmacêutico, eu confiasse nele, que ele realmente ia orientar bem meus pacientes. Eu queria ter um bom farmacêutico aliado a mim, médico. Por quê? Porque eu saberia que eu orientei bem um paciente, chegar lá, o farmacêutico ia reforçar isso, ele ia fazer um bom acompanhamento, e se acontecesse alguma coisa, ele ia entrar em contato comigo. Para mim, isso seria fantástico, tá entendendo? Ter um bom laboratório com bons resultados de exame, ter uma boa farmácia de manipulação confiável, né, com credibilidade, com bons materiais, bons insumos, que produz bons medicamentos, porque nem tudo você consegue industrializar, às vezes você tem que pedir algo para manipular, né? E aí, às vezes, você precisa de uma boa farmácia de manipulação. Então, esse laço de confiança é importante, tá? Isso aí é importante. Eu só não posso, às vezes, entrar naquilo que eu falei, na seara de mercado. Eu lembro uma vez eu peguei uma receita e, ao invés de estar escrito o nome do medicamento, estava escrito Eurofarma. De tanto que o médico prescrevia Eurofarma, ele colocou Eurofarma. Então, isso aí não é legal, né? Verdade, professor, isso que você falou. Tem uns e eu aliados, às né, vezes, no trabalho. Eu tenho um colega médico, obviamente, por ética, eu não vou ficar citando o nome de ninguém aqui, mas eu tenho um colega médico, ele é assim, muito criterioso.
ele tem um laboratório por confiança, ele não ganha nada, gente, nada, é por confiança. Ele tem as pessoas que ele confia, isso é importante, né? Então, ele tem lá, ele tem um laboratório, ele tem as coisas. Então, mas por quê? Porque ele confia mesmo, ele está pensando no bem-estar do paciente dele, né? Então, isso para mim, eu acho até bonito, né? O médico ter essa preocupação, né? Com esses... Porque a gente sabe, né? A gente já conversou muito sobre exame aqui, um bom exame, né? Vai ajudar muito ele no diagnóstico dele. Professor, só a última coisa que eu tinha falado é rápido. Não, pode perguntar mais 10 coisas. Nós estamos no nosso horário. Vamos supor, já tá, a pessoa está tomando a medicação, ela já está perto ali da dose máxima, se fica com medo da intoxicação e opta, então, por fazer a transição, mudar a medicação. A nova medicação que você vai começar, sempre, independente da dose anterior que a pessoa estava tomando, você sempre vai começar com a dose mínima? Ou você já começa com uma dose mais alta até chegar na dose ótima, não sei como diz, mas a dose que vai fazer o efeito? Normalmente você vem com a dose mínima ou intermediária, vai depender do quadro. Você tem lá um paciente, óbvio, você tem um paciente com ansiedade, um quadro agudo, uma crise, né? E aí às vezes você entrou com a droga, não trouxe a resposta que você queria, você vai entrar com outra droga com a dose potente. Agora, é um paciente, exemplo, vamos colocar aqui uma situação mais crônica, um paciente epilético, né? E você utilizava um anticonvulsivante, você viu que com o tempo, esse medicamento perdeu um pouco a potência de resposta que trazia. Às vezes, quando você começa com outra droga, você começa com doses menores. E lembrando que muitas vezes também você vai fazer o desmame daquela dose que você usava, você vai diminuir um pouco a concentração, até estabilizar a nova concentração do outro medicamento. Então, acaba você entrando com a dose menor, você não vai entrar com a dose já máxima, né, esperando uma dose muito alta. Você normalmente entra com a dose menor, não tem problema. Até você tem que ver se você vai trocar de fármaco, por exemplo. Eu posso ter fármaco. Quando eu tiro uma fluoxetina e entro com a venlafaxina, né, eu preciso entender que elas atuam dentro do mesmo sistema, né, mas agem também sobre neurotransmissores diferentes. Então, eu preciso entender que esses medicamentos vão ter resposta diferente. Então, não quer dizer que a dose dessa estava maior, eu vou entrar com a dose menor, essa dose menor não traz resposta. Ela pode trazer sim, porque a fluoxetina estava agindo especificamente sobre receptor, sobre a recaptação de serotonina. Já a venlafaxina age sobre serotonina e noradrenalina. Ela tem uma ação diferente. Então, eu não posso comparar as doses das duas, achar que eu preciso, se essa estava com a dose alta, eu também vou precisar de uma dose alta. O pensamento nem sempre vai ser esse. E até mesmo eu vou mudar um benzodiazepínicos. Eu tenho benzodiazepínico de minha vida totalmente diferente. A concentração entre eles não é equivalente. Então, eu também tenho que tomar cuidado, porque senão eu penso, esse está com dose alta, eu já vou começar com esse com a dose muito alta. Não necessariamente, tá? É caso a caso, situação a situação, para você poder avaliar. Primeiro você tem que fazer o desmame para daí começar com a nova droga, ou você vai fazendo as duas juntas? Já pode fazer as duas drogas juntas, sem problema. Tá? Você pode introduzir sem problema nenhum. Tá? Você faz só o desmame total, primeiro, quando você realmente vai tirar. Às vezes você tem paciente que convulsionava muito, tinha muitas crises, e aí você entra com muitos medicamentos, né? Início, estabilizar o paciente, difícil, ele acaba tendo crises esporádicas. Depois, com o tempo, às vezes o paciente ele começa a ter aquela já recidiva. Então, você consegue retirar alguns fármacos. E aí é onde entra só o desmame mesmo. Você vai retirando até retirar totalmente. Porque aí você quer ver como o paciente vai se comportar sem o medicamento, né? E aí como? Eu tinha mesmo uma aluna que também era bem paciente, porque ela comprava medicamentos comigo e eu orientava muito ela. E ela, no início, ela usava fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, usava um monte de anticonvulsivante. Era muito difícil estabilizar, porque ela realmente tinha perdido, né, massa, né, e ela tinha uma cirurgia de grande porte, né, nível do sistema nervoso central. Ela tinha muitas crises, porque ela sofreu um acidente grave, e ela tinha muitas crises mesmo. Mas o médico conseguiu estabilizando, a gente retirou alguns medicamentos, e ela já vinha uns 3 anos sem crise, e já tinha feito desmame de algumas drogas. E isso trouxe uma qualidade de vida melhor para ela, porque, óbvio, se você tem menos medicamentos, menos efeitos colaterais,
né, menos danos à paciente. Então, ela melhorou a qualidade de vida dela, né, sem as crises, sem muita droga pesada, e ela estava estável. E isso é muito bom. Beleza. Ô, professor, um desmame demora quanto tempo, mais ou menos? Uns 3, 4 meses? Depende muito da droga. Benzodiazepínico, às vezes, dentro de 1 mês e meio, 2 meses, você vai retirando. Depende da dose. Você, por exemplo, você está lá com clonazepam, depende de quanto você está usando clonazepam. Ah, professor, estou usando 4 miligramas, 6 miligramas. Quanto você está usando? Ah, o fenobarbital, você estava usando quanto? 100, 200? Quantas gramas você estava usando do fármaco, né? Para você ver o quanto que você vai precisar ir retirando. Normalmente, estava usando 4 miligramas, vamos deixar aí 15 dias com 3, depois vamos deixar mais 15 dias com 2, baixo para 1 miligrama, e aí vamos ver como o paciente vai respondendo. Porque o que pode acontecer no desmame? O paciente tem alguma crise ali de retirada, né? Então, por isso que ele tem que ser feito gradativo, para o organismo dele voltar a adaptar sem a presença da droga, e também o paciente não entrar em uma crise de abstinência pela não presença desse medicamento no organismo dele. Então, tudo por isso que tem que ser feito de forma bem ajustada. Principalmente fármaco de ação central, que normalmente necessita. Acho que tirando os medicamentos de ação central, as drogas que a gente faz esse desmame, tem essa preocupação, são os corticosteroides, né? Mas normalmente quando a gente fala de desmame, a gente fala mais de fármaco de ação central mesmo. Os corticoides é porque a gente fica com medo da glândula suprarrenal não voltar a produzir os corticoides de forma adequada. Maravilha, professor. Muito obrigada, viu? De nada. Mais alguém, gente? Tranquilo? Show? Então, quinta-feira, a gente está continuidade. Eu acho que nós estamos em hipnóticos, né? A gente estava em hipnóticos, eu acredito, já terminando hipnóticos. E aí a gente continua aí nosso barco, certo? Gente, boa noite para vocês. Até quinta-feira estaremos juntos. Tchau, tchau. Show de bola, Valeu. professor. Valeu. Um abração.